Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu queria já agradecer assim de cara pelas 1.500 reproduções que a gente teve no podcast essa semana, no dia 28/3. Queria agradecer muito vocês pelas reproduções e pelo apoio que vocês têm me dado. Isso é uma coisa completamente maluca que eu nunca pensei que ia acontecer. Eu pensei que eu ia acabar fazendo só isso aqui mais por mim mesmo. E muitas pessoas começaram a ouvir, começaram a seguir a gente. Então eu sou sempre muito grata a todos vocês que escutam o podcast, principalmente aqueles que começaram agora, aqueles que estão acompanhando desde o começo. Eu queria agradecer muito a esse apoio que vocês têm me dado. Esse podcast é como se fosse uma terapia para mim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que me motiva muito a levantar e pesquisar, e ir atrás e fazer. É uma coisa que eu não sei explicar para vocês, mas é uma coisa muito importante para mim. Então, tá tendo esse apoio de vocês é realmente muito importante e me motiva muito. Então, meu muito obrigada a todas essas produções. Isso significa muito para mim, mesmo que para muitas pessoas possa parecer pouco. Mas para mim já é o suficiente para agradecer a vocês todas as vezes que eu venho aqui fazer um episódio para vocês. Então, meu muito obrigado. E outra coisa que eu queria falar e perguntar para vocês é sobre se o que vocês estão gostando dos episódios saírem no domingo às 9 horas da noite. Por enquanto está sendo bom assim para mim fazer os episódios esse horário, porque é um horário que eu consigo sair do trabalho e consigo chegar em casa para postar. Certo que eu deixo tudo programado já, deixo tudo no esquema antes de postar. Mas mesmo assim é um horário bom que eu acho que dá para eu chegar em casa no domingo tranquila e conseguir acompanhar as reproduções e conseguir acompanhar, ver se tem alguma coisa de errado. Então, por enquanto, assim, para mim tá sendo muito bom, mas eu queria saber de vocês, se vocês estão gostando e se eu posso continuar fazendo os episódios desse jeito. Eu acho que é uma forma da gente se comunicar e de ver qual que também é o melhor horário para vocês também. Eu percebi que tá sendo um bom horário, assim, as pessoas estão ouvindo, então tá sendo muito bom. Então, por enquanto eu vou manter, mas caso vocês tenham alguma sugestão, eu tô sempre aberta, sempre disponível para vocês mandarem mensagem e que eu possa demorar um pouquinho por estar trabalhando, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para conseguir responder. E é isso. Então, sem demorar muito, vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, eu queria deixar aqui o meu aviso de que iremos abordar violência doméstica. Se você não se sente confortável com esse assunto, eu peço que não escute esse episódio. A história de hoje é sobre a família Coleman. A nossa história, vamos falar um pouco diferente dessa vez. Eu estou acostumada a contar para vocês direto sobre as nossas vítimas, mas infelizmente, como vocês já devem estar ligados, não há muita informação sobre as nossas vítimas do caso de hoje também. Então, eu vou começar de um jeito diferente, mas eu fiz questão de falar de todos da família aqui e deixar um pouco de suspense nos acontecimentos do caso de hoje. Eu fiz o máximo para procurar sobre eles, mas infelizmente não tem muita coisa na mídia, tem muita coisa sobre o que aconteceu, mas infelizmente não tem sobre as vítimas e sobre quem elas eram. Então fica muito difícil de eu trazer uma introdução do jeito que eu costumo trazer. Para quem está acostumado a ouvir histórias como essa, vocês vão descobrir de cara quem é a pessoa que assassinou. Mas eu queria deixar um certo suspense e uma forma diferente de fazer o podcast. Então, a nossa família de hoje ela é constituída por 4 pessoas. Chris, Sherry, Garrett, o filho de 11 anos, e Gavin, o filho de 9 anos. Chris era o típico pai de família que ia prover para sua família e sempre estava presente quando era possível para sua família. Gavin era um menino muito quieto e bem observador, enquanto seu irmão mais novo, Gavin, era o extrovertido da família, sendo muito parecido com a sua mãe. Ele amava esportes, principalmente beisebol. Não há muita coisa sobre as crianças na mídia, principalmente porque eles eram muito novos quando aconteceu o crime, mas uma vez vemos que as vítimas não têm a visibilidade que o assassino tem. Mas vamos falar um pouquinho dessa família e como era a dinâmica dessa família. Chris ganhava cerca de $65.000 por ano e viajava pelo mundo a trabalho. Em casa, Sherry era considerada a mulher perfeita e uma ótima mãe para os seus 2 filhos. É descrito que as crianças eram muito comportadas e educadas.
Chris também era visto como um pai perfeito, que jogava bola com seus filhos no jardim e à noite orava com eles antes de dormir. E vamos falar um pouco agora da esposa de Chris. Sherry Reese nasceu em 1977 e foi criada em Illinois, nos Estados Unidos. Sherry era um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Em maio de 1997, Chris participou de um seminário de treinamento K-9 na base aérea de Santo Antônio, onde conheceu sua futura esposa Sherry. Eles namoravam por alguns meses antes de trocar seus votos de casamento quando Sherry engravidou. O casal foi casado por 12 anos e se conheceram quando os dois estavam treinando para o exército e todos os vizinhos diziam que eles eram o casal perfeito, o sonho americano. Ter uma bela casa, ter uma família com filhos como os dois tinham. Quando eles tiveram o primeiro filho, Sherry decidiu que ela queria ficar em casa cuidando das crianças, enquanto Chris usou sua experiência na marinha e no exército para conseguir um emprego de segurança para uma pastora e palestrante famosa nos Estados Unidos, Joyce Meyer. E, eventualmente, ele foi crescendo na profissão até se tornar chefe de segurança da pastora. Um dos amigos da família chegou a dizer para o documentário que Sherry Chris era como se fosse Barbie e Ken, de tão perfeito que era a vida dos dois. Eles deram boas-vindas ao seu filho primogênito, Gary Coleman, em abril de 1998, e Sherry já estava grávida de Gary quando eles se casaram. Em meio de 2 anos, a família teve seu segundo bebê, Gavin Coleman, nascido nos anos 2000. Tudo parecia ser perfeito, mas como todos nós já estamos cansados de saber aqui no Cravos e Crimes, tudo que parece ser perfeito demais está longe de ser. Embora o casamento com Sherry fosse cheio de altos e baixos, ele nunca estava em casa devido ao trabalho. Em vez disso, ele passava a maior parte do seu tempo viajando com Joyce Meyer, a pastora que era palestrante e ministra da sua própria congregação. Desde novembro de 2008, a família vinha recebendo diversos e-mails e cartas por meses e eram correspondências cheias de ódio pela família, o que deixou todos em casa muito assustados claramente. E nessas cartas chegaram a escrever: "Vou acabar com a família de vocês. Vou matar todos enquanto vocês dormem." As cartas, além de ameaças para a família, também pediam para Chris deixasse seu emprego como chefe de segurança da pastora, ou a mulher e seus filhos iriam sofrer as consequências. A família reportou para a polícia sobre as cartas e e-mails que estavam ameaçando eles, e ninguém conseguia entender o porquê e quem poderia ser a pessoa que queria o mal dessa família tão perfeita quanto a deles. Além de ameaçar Chris e Sherry, os e-mails tinham um teor religioso, onde a pessoa que estava mandando as correspondências queria chegar perto da pastora e fazer com que ela parasse de proclamar a palavra. A polícia, assim que ficou sabendo das ameaças, começou a fazer rondas pelo bairro da família Coleman para assegurar a segurança deles. As mensagens começaram a escalar com o tempo e foram ficando cada vez mais ameaçadoras, com mais ódio nelas. Até que 2 semanas antes dos acontecimentos do caso de hoje, Chris recebeu um e-mail dizendo: "Esse é meu último aviso a você. Eu avisei você para parar de viajar e fingir com essa vida religiosa perfeita quando na verdade você está roubando dinheiro das pessoas. Você acha que você é tão especial porque você protege sua chefe ou finge que protege. Ela é uma vadia e não vale nada. Para de fazer isso, senão eu sei qual é a sua rotina. Eu estou sempre de olho em você. Eu sei que horas você sai de casa e eu sei que horas você está de volta. Eu te vi essa manhã saindo de casa e vou continuar te observando. É melhor você parar de trabalhar com Joyce e viajar fazendo o que está fazendo. Esse é meu último aviso. Seu pior pesadelo está por vir." E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 5 de maio de 2009 foi que tudo mudou na vida dessa família para pior. Chris levanta cedo, deixa sua família em casa, enquanto vai até a academia, de manhã. Ele tenta diversas vezes ligar para sua esposa Sherry durante o tempo que ele ficou na academia, mas ninguém atendia o telefone. Então Chris liga para o vizinho, que era detetive de homicídios, e pede para ele ir até a sua casa porque sua esposa não atendia as ligações. E claro que o vizinho vai ajudar, porque ele sabia do teor das ameaças que a família estava recebendo. Então, ele vai até a casa de Coleman, e lá ele encontra uma casa totalmente revirada e com frases pichadas na parede. Subindo as escadas, o detetive encontra mais frases do tipo: "Isso é o que você merece, punido, e estou sempre de olho em você." E ele meio que já sabia o que estava esperando por ele. Nos quartos estavam Sherry, Garrett e Gavin mortos em suas respectivas camas. Com o que o detetive pôde olhar logo de cara, era óbvio que as vítimas foram estranguladas até a morte enquanto eles dormiam. Uma cena horrível de se ver e muito difícil de falar.
Assim que os policiais chegaram no local, a vizinhança toda já estava sabendo o que estava acontecendo. E foi uma comoção geral. Todos estavam em choques que uma mãe e seus 2 filhos pequenos foram mortos, em uma vizinhança que até aquele momento era muito tranquila e segura. Chris chega em casa em meio a esse caos instalado na vizinhança, e uma coisa que não era típico de se ver, então ele meio que já esperava alguma coisa de ruim tinha acontecido, mas ele não tinha ideia do que estava por vir. Ali estavam seu vizinho e detetive o esperando na frente de casa, com uma notícia que ninguém quer receber. Chris desaba de chorar e soluça pela perda de sua mulher e seus filhos. O condado de São Louis, o local do nosso crime de hoje, abraçou a causa e se empenhou muito para resolver esse caso o mais rápido possível. Eles pediram toda a ajuda que fosse necessária para resolver esse caso e pediram desde o começo para que qualquer pessoa da comunidade soubesse alguma informação que era para informar eles, caso tivesse alguma coisa. Então, no mesmo dia, Chris é levado para o interrogatório, mesmo que ele estivesse muito abalado com o que estava acontecendo. E agora nós vamos retroceder um pouco e contar essa história na versão de Chris. Ele conta para a polícia que estava se preparando para ir à academia de madrugada e saiu por volta das 5h40 da manhã. E como eu já havia comentado, durante esse tempo ele fica fora de casa e ele liga inúmeras vezes para sua mulher e não obtém resposta. Chris diz que o motivo de ter ligado tantas vezes assim para sua esposa foi porque ele queria acordar ela e era uma coisa de rotina já dos dois. A polícia estava empenhada em achar quem tinha feito isso com Chris e sua família, mas até o momento, a única pista que eles tinham eram os e-mails e correspondências ameaçadoras para a família. Chris disse para a polícia que ele estava em casa no dia anterior, fez algumas coisas em casa, pegou as crianças na escola e levou Garrett e Gavin para jogar bola e esperou Sherry chegar em casa. Ela saiu para o trabalho comunitário às 4h da tarde e fez o jantar. Ele ri e fala que ela fez macarrão com frango e ela cortou uns pedaços de pizza e misturou tudo junto. Depois de jantar, todos caminharam até a barraca do sorvete. Então Chris joga bola com Gavin e ele fala que ele foi à academia depois da noite com um amigo e depois voltou para casa para ajudar a colocar as crianças na cama. Chris estava com as crianças no final do dia anterior enquanto ouvia as orações de Gary. Então, ele diz que ele e Sherry assistiram TV e ela adormeceu em seus braços. E pelo que vemos até aqui, tudo parece encaminhar para uma não condenação e acusação de Chris. Ele ajudou muito a polícia e cooperou muito em cada detalhe para que ele podia dar para o que aconteceu antes do acontecimento dos casos de hoje. Então, o detetive teve que começar a pensar em outras possíveis pessoas que poderiam estar envolvidas nisso. A polícia começa a investigar pelo mais óbvio no momento: quem odiava a pastora Joyce, a qual Chris trabalhava. Eles chegaram a entrevistar diversos indivíduos que não gostavam da pastora, mas acharam que Chris podia ter uma ideia de quem poderia ser o chefe, já que ele era o chefe de segurança de Joyce e sabia quem eram as pessoas que não gostavam dela e que poderiam estar ameaçando sua chefe e ele. Mas Chris não teve a menor ideia de quem poderia ser. Com o decorrer da entrevista, eles começaram a perceber algumas coisas de errado nele, como, por exemplo, Chris nunca perguntou para os detetives como sua família morreu. Ele não sabia de nada e não se deu o trabalho de perguntar. Ele não sabia quem poderia ser, quem estava ameaçando sua família, e uma coisa que o detetive falou para o documentário 24 Hours foi: o que mais chamou a atenção em Chris foi a falta de curiosidade, a falta de interesse em saber quem era a pessoa que estava ameaçando sua família e no final acabou os matando. Até que os investigadores começaram a fazer perguntas que vocês também devem estar se perguntando. Se o casal tinha algum problema entre eles dois. Se Chris já tinha traído sua mulher alguma vez. E primeiramente, ele nega tudo isso. Mas depois, ele fala que ele tem conversado bastante tempo com uma mulher, Tara Lynch, que ela era só uma amiga, alguém que ele podia conversar sobre tudo. Tara era amiga de infância de Sherry, a esposa de Chris, e eles foram apresentados pela própria mulher dele. Chris nega a todo momento que eles tinham algo a mais. Ele nunca faria esse tipo de coisa com sua mulher e com seus filhos, mesmo que os detetives insistiram nesse assunto, perguntando se algumas conversas dos dois era imprópria ou que sua mulher não aprovaria, e ele respondeu que sim, que as conversas dos dois eram talvez um pouco impróprias, mas que ele não havia traído sua esposa. Porém, como vocês já devem ter percebido, não era bem assim que o relacionamento de Chris e Tara realmente era. Eles não eram somente amigos. Enquanto Chris estava sendo interrogado pela polícia, os detetives mandaram uma detetive verificar a história de Chris
e eles acharam que seria uma coisa rápida, talvez de uns 20 minutos, mas eles estavam bem enganados. Tara morava na Flórida sozinha, e assim que os detetives chegaram lá, Tara conta uma história completamente diferente que Chris estava contando no interrogatório. Ela conta que os dois estavam em um relacionamento bem sério, com planejamento de casamento e tudo que vocês podem imaginar. E ela tinha muitas provas. Tara tinha seu computador e celular com diversas fotos, e-mails e mensagens trocadas entre os dois. Eles descobriram que eles já estavam em um relacionamento por mais de 6 meses, e Chris fazia questão de pagar as passagens para sua namorada para qualquer lugar que ele estava trabalhando com a pastora. Eles tinham uma data de casamento marcada e eles tinham viagens programadas juntas. Até mesmo cartões de crédito junto eles tinham. E Tara, com certeza, achava que Chris iria deixar sua mulher e filhos para viver com ela. E ela tinha certeza disso porque ela havia dado um prazo para ele terminar as coisas com Sherry para que os dois pudessem se casar. E a data era 4 de maio de 2009, um dia antes do assassinato de Sherry e das crianças, o que deixa mais uma vez as coisas muito complicadas, mais do que já estão. Quando o dia 4 chegou, ela liga para Chris e ele diz que ele estava com os papéis de divórcio já prontos e que ele iria entregar para sua esposa no dia seguinte. E todos nós já sabemos o que aconteceu no dia seguinte. E com essa informação, o detetive que estava visitando Tara liga para a polícia, que estava no interrogatório com Chris, e diz que Tara contou que ela era namorada dele e alguma coisa não estava certa com a história dele. Eles confrontam Chris com essa informação e ele continua negando e dizendo que ele não achava que eles estavam tendo um relacionamento. Outra coisa que complicou mais ainda as coisas para Chris foi que a polícia acharam diversas janelas e portas destrancadas em sua casa, provando que, primeiro, não houve nenhum arrombamento na casa e, segundo, que ele não estava realmente preocupado com as ameaças que ele estava recebendo, porque, com certeza, se nós pensarmos bem, se estamos sendo ameaçados, o que a gente vai fazer é assegurar que estamos em segurança e todas as pessoas que nós amamos também estejam. Mas uma coisa bem estranha é que o vizinho que era detetive havia instalado uma câmera na janela do quarto do filho, que estava diretamente ligada à entrada da casa da família Coleman. Dessas filmagens, no dia do assassinato de Sherry e das crianças, não houve nenhuma movimentação estranha na residência. Até mesmo Chris tinha deixado as câmeras de segurança em casa, mas estavam sem habilitação para gravar no momento do crime. O que, pensando bem, é muito conveniente que não é possível gravar nada no momento tão crucial quanto o assassinato de sua esposa e filhos. Uma coisa importante para ressaltar é que Sherry havia marcas de que ela lutou contra seu assassino antes de morrer. Ela tinha 2 olhos roxos. E aí adivinha quem tinha marcas e machucados pelo braço? Acertaram se vocês pensaram que Chris Coleman. A desculpa que ele dá para esses machucados no braço é que ele estava arrumando a antena de casa no dia anterior e que era por isso que ele tinha os machucados. Mas durante o interrogatório, Chris quis o tempo inteiro esconder os machucados em seu braço, tanto que ele pediu uma coberta porque ele falou que ele estava com frio nos braços, que ele queria esconder, na verdade, durante o interrogatório. Enquanto os policiais fazem a vistoria no braço de Chris, eles procuram resquícios de tinta, já que tinham pichações na parede, mas não foi encontrado nada nele. Ainda por cima de tudo, Chris queria parecer que estava cooperando com as investigações e deu amostras de caligrafia para os policiais para que eles pudessem comparar com as pichações que estavam na parede na casa da família Coleman. Só que, como diria minha avó, o tiro saiu pela culatra, porque quando os testes voltaram, os especialistas confirmaram que a letra que estava na parede era compatível com a letra que Chris deu como amostra. E com tudo isso que conversamos até agora, a polícia achou que tinha provas o suficiente para acusar Chris Coleman de matar sua esposa e filhos. O motivo por trás do assassinato de Sherry, Gavin e Gary seria ter uma vida nova com sua amante. Então, ele precisava se livrar da sua vida antiga para poder começar uma vida nova. Se divorciar de Sherry estava fora de questão, já que a chefe de Chris, Joyce Meyer, havia declarado claramente que o divórcio dos funcionários levaria a um rebaixamento ou demissão. O que sabemos que muitos fazem isso. Esse caso é muito parecido com o Chris Watts. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas é o caso do pai que matou suas 2 filhas e matou sua esposa e depois enterrou elas no local onde ele trabalhava. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas ele é bem famoso e tem um documentário no Netflix falando sobre. E esse caso é bem parecido. O que mostra aqui é uma motivação muito forte, porque com certeza
Chris não queria perder seu emprego e perder o status que ele tinha e as mordomias que ele ganhava por ser chefe de segurança da pastora famosa. Ele podia levar a namorada para viajar em diversos lugares do mundo, enquanto ele mal ficava em casa e cuidava dos filhos. Outra coisa que foi dita no documentário foi que Chris disse no interrogatório que o casamento deles não era de ter muitos altos e baixos, porque eles viviam uma vida bem estável e sem brigas. Mas o que Sherry diz para as amigas é uma história completamente diferente. Primeiro, porque ele não ficava em casa direito para cuidar dos filhos. A responsabilidade de cuidar das crianças era inteiramente de Sherry. E eles brigavam muito, e eles tinham diversas discussões. E Chris chegou até mesmo a dizer que ele nunca a amou, que eles fizeram diversas sessões de terapia de casal e que ele fingia ser bonzinho na frente da terapeuta, mas na verdade, quando ele chegava em casa, gritava e brigava com sua esposa. Ele também chegava diversas vezes em casa gritando, demandando que Sherry pedisse divórcio. Mas ela nunca cogitou essa possibilidade. Os reais motivos pelo qual ela não quis se divorciar dele não são claros. E eu não vi nenhum outro lugar comentando sobre isso, mas isso fez com que Chris ficasse sem outra alternativa. Enquanto isso, em casa, havia uma mulher e seus filhos esperando por ele enquanto ele estava traindo sua mulher. Os meninos mantinham um calendário na contagem regressiva na geladeira, antecipando a volta do pai para casa, o que mostra o quão frio Chris realmente era. Ele deixava a família para trás para viver um romance com uma garota mais nova e pelas mordomias que ele já tinha, sempre que ele estava viajando e aproveitando tudo que há de melhor. Sherry gastava o dinheiro rapidamente, e esse seria também um dos motivos pelo qual ele não gostava da mulher e ele queria o divórcio. Ela gostava de fazer compras, fazer viagens missionárias e doar para instituições de caridade. Chris às vezes ficava chateado com seus hábitos de consumo e eles ocasionalmente brigavam por causa disso. E uma das questões do casamento também era a falta de demonstração e afeto. Chris não era uma pessoa muito afetuosa, e quem conhecia o casal dizia que raramente o via abraçando ou beijando Sherry ou seus filhos. Na verdade, os amigos de Sherry disseram que ela confidenciou para eles que Chris nunca foi carinhoso com ela, nem mesmo durante o sexo. O casal também parecia ter ideias diferentes sobre família. A família conservadora de Chris nunca aceitou Sherry. Ela era uma mulher muito carinhosa e amorosa como mãe. Ela era divertida e carinhosa, e seus filhos eram tudo em sua vida. Chris era um pai um pouco mais disciplinador. Ele tinha expectativas de excelência para seus filhos em todas as coisas, desde boas maneiras até desempenho esportivo. Apesar da turbulência no casamento, Sherry estava empenhada em resolver as coisas com Chris. Ela disse a seus amigos que os amava demais para desistir do seu casamento. Em novembro de 2008, as coisas no casamento começaram a piorar, e consequentemente foi quando Chris começou a ter um caso. Ele disse a um amigo que planejava se divorciar de Sherry, mas que ele estava esperando as férias para falar com ela. Enquanto isso, Sherry dizia a um amigo que suspeitava que Chris estava tendo um caso. Ela havia apresentado a Chris uma amiga dela e agora suspeitava que os dois estavam romanticamente envolvidos. E infelizmente ela estava certa. Apesar de tudo isso, Sherry continuou empenhada em fazer o casamento funcionar. Chris também tinha reservas sobre o divórcio. Por isso, poderia comprometer sua posição no ministério da Joyce Meyer. Então, existem diversos fatores que colocam Chris como principal suspeito de ter matado sua esposa e filhos. Seria um jeito de se livrar da sua vida sem prejudicar sua posição de chefe de segurança e ao mesmo tempo sair como um cara divorciado. O que eu pude perceber é que era uma das razões pelo qual ele não pediu o divórcio ou fez qualquer movimento para que os dois se separassem. Uma coisa que eu fiz de propósito foi deixar que vocês pensassem que Chris talvez não pudesse ter feito isso. Eu quis fazer um certo suspense, mas eu não aguentei. Porque estamos cansados de ver histórias assim, onde o marido não vê outra opção a não ser acabar a vida que ele tem com a esposa e filhos, porque ele simplesmente não enxerga outra alternativa para melhorar as coisas no casamento. Parece que cada vez mais existe um padrão entre eles. Não é a primeira e nem a última vez que vemos casos assim. E uma coisa que eu queria deixar aqui é que Sherry chegou a dizer para uma amiga que se algo de ruim acontecesse com ela, Chris seria o responsável. De acordo com o site da USP, o relacionamento tóxico pode ser resumido pelo desejo de controlar o parceiro ou a parceira, pelo somente o desejo de ter controlado, de tê-lo para si mesmo, e envolve a tentativa de manipular, controlar e isolar a outra pessoa.
Esse comportamento surge aos poucos e vai passando dos limites, causando dor e sofrimento. Em um relacionamento abusivo, existe uma frequência de comportamentos que tornam um ciclo vicioso. Sinais que você ou uma pessoa que você conhece possa estar em um relacionamento abusivo ou tóxico são um acúmulo de chateação, crítica sem limite, energia negativa, aquela sensação de que você está sempre pisando em ovos com a pessoa, quando amigas e familiares dizem que você não é mais o mesmo, quando a relação traz à tona as suas piores qualidades, uma luta constante pelo poder e dominação, frequentes crises de ciúmes. A culpa de tudo é sempre sua e nunca do parceiro. As frequentes ameaças de término de relacionamento. Suspeitas acontecem o tempo todo e dependência emocional. Eu acho importante problematizar os nossos casos aqui no podcast. Eu acredito que é uma forma de olharmos mais para o que acontece à nossa volta e fazer refletir um pouco sobre esses casos. Acho que é uma forma de nos educarmos e fazer com que sempre devemos ficar alerta à nossa volta e no que acontece com a gente ou com as pessoas que a gente ama. Uma psicóloga para o site Dicas de Mulher disse para o site que é importante se informar sobre relacionamentos tóxicos, porque muitas pessoas acham que é normal certos comportamentos e só entendem quando outra pessoa está com problemas quando ela entende o que é uma relação abusiva. Ela complementa que é muito difícil sair de relações assim. Nós temos que saber o que é um relacionamento aceitável para saber qual tipo de relacionamento estamos nos metendo e procurar sempre o melhor para nós mesmos. No site da USP cita uma coisa que é muito importante e intensifica o que a psicóloga diz. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil, porque, primeiramente, precisamos aceitar que estamos dentro de um relacionamento assim, e não deve ser nada fácil. Podemos ver que o relacionamento de Chris com Sherry era desse jeito. Ele o maltratava, o quanto ele maltratava ela, e que era um marido que estava sempre presente. Ela sempre estava querendo ficar com ele, até mesmo quando as pessoas diziam para ela que ela não devia mais ficar. Ela não conseguiu tomar esse passo de sair do relacionamento quando ela estava. Existe ainda um tabu sobre divórcio em diversas religiões e como podemos manchar a nossa reputação. Mas hoje em dia nós estamos mais conscientes que se um relacionamento não está nos fazendo bem, a gente não tem que ficar nele. Até mesmo porque além da felicidade dos outros, nós temos que pensar em nós mesmos, porque senão quem vai pensar? Já ouvi muitas pessoas falando que a minha geração se tornou muito egoísta por procurar a própria felicidade, sem se importar com as dos outros. Mas uma coisa que eu não consigo entender é porque temos que abdicar de sermos felizes por causa dos outros, quando não deve ser assim. Devemos ficar, mais do que tudo, ser felizes e procurar coisas que nos façam bem. Então, sair de um relacionamento já não deve ser fácil. Ainda por cima, sair de um que te condiciona a achar que é o que você merece. Então, quem quer que esteja em um relacionamento assim, não tenha medo de se apoiar em quem realmente te ama. A terapia pode ser um dos caminhos de cura nesse processo. Chris Coleman foi acusado de homicídio em primeiro grau, aquele que há a intenção de matar, de sua esposa Sherry e dos seus filhos Garrett e Gavin. O motivo dos diversos locais que eu fiz pesquisa falam é que Chris ficou obcecado por Tara, sua amante, e ele queria dar para ela a vida que ela queria ter, nem que se fosse sumir com sua própria família como ele fez. Esse crime foi considerado um crime com motivação de ganância, sexo, narcisismo e egoísmo da parte de Chris Coleman. Ele tinha uma família. Se formos olhar para tudo que ele tinha, parecia perfeito, mas parecia não ser o suficiente para ele, porque ele arranjou uma amante e por estar tão apaixonado, e até usa uma palavra obcecado, ele queria dar qualquer coisa para Tara. Ele chegou a dar um anel de compromisso prometendo que iria se casar com ela e amar ela para sempre. E aí vem a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando. Por que ele não se divorciou de Cherry? Se divorciar de Cherry estava fora de questão, já que a chefe de Chris, Joyce Meyer, havia declarado claramente que o divórcio de funcionários levaria a um rebaixamento ou demissão dele. Então, ele estava com medo de ele que perdesse o salário incrível que ele ganhava e as regalias que ele tinha. Ele queria ou que Sherry pedisse o divórcio, ou ele teria que arranjar um outro jeito. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que ele nunca foi atrás das papeladas para o divórcio. Ele nunca se consultou com um advogado para falar de divórcio. Ele sempre exigiu que Sherry fizesse isso, mas ele nunca foi atrás de nada. Os pais de Chris falam para o documentário que eu assisti sobre o caso que eles negam que seu filho tenha feito alguma coisa dessas
eles falam que o filho deles nunca iria matar a própria esposa e filhos por causa de outra mulher. Eles até mesmo negam primeiramente o relacionamento de Chris com Tara, dizendo que ele nunca faria uma coisa dessas com sua família. Eles realmente achavam que alguém estava ameaçando a família deles e que, infelizmente, eles perderam a nora e os netos para alguém de fora. Só que várias provas foram surgindo no decorrer da prisão de Chris até o tribunal, como, por exemplo, foi comprovado pelas câmeras de segurança do vizinho deles que ninguém havia entrado na casa dos Coleman no momento em que Chris saiu de casa. E mais para frente, foi mostrado ao público que não havia nenhum DNA de outra pessoa nos corpos ou na casa, e quando o teste de DNA, que veio debaixo das unhas de Sherry, revelou que era consistente com Chris Coleman, mas não era uma correspondência definitiva. Pedaços de tinta na parede, laptop, BlackBerry e outros itens foram enviados para serem examinados, sem contar que foi provado que Sherry, Gary e Gavin não foram mortos depois das 5:30 da manhã, tendo um período de morte entre as 3 da manhã até menos que 5 horas, enquanto Chris ainda estava em casa. Até ele sair de casa para ir à academia e fazer aquela ligação para o vizinho, sua mulher e seus filhos já estavam mortos. Outra coisa que foi revelada ao público foi que eles divulgaram os gastos que ele teve no cartão de crédito e ele havia comprado uma tinta vermelha, a mesma que foi usada para fazer a pichação na casa no dia do assassinato. Eles perceberam que as cartas que tinham sido enviadas para a família tinham vários erros ortográficos em comum escritos por Chris Coleman. As autópsias determinaram que Sherry, Gary e Gavin foram mortos por estrangulamento. O médico legista colocou a hora da morte antes das 5 horas da manhã, quando Chris Coleman ainda estava em casa. De acordo com o examinador, o corpo de Sherry apresentava sinais de rigor mortis, quando a pessoa já fica um pouco mais endurecida depois que morre, e isso leva um certo tempo para acontecer. Então, provavelmente a hora da morte foi bem antes do que ele já havia dito, e foi crucial para determinar a hora da morte. Por fim, foram examinadas as escritas na parede e a tinta spray. A caligrafia das mensagens foi considerada consistente com a caligrafia de Chris Coleman, de acordo com um especialista em caligrafia forense. A tinta spray foi determinada uma marca específica e a cor era vermelho maçã doce. Ao examinar os extratos bancários de Chris, eles encontraram uma compra em uma pequena loja de ferramentas em St. Louis, alguns meses antes do assassinato. A loja manteve registros muito bons e chocou as autoridades ao confirmar que Chris havia comprado uma lata de tinta vermelha maçã doce. Outra prova que surgiu, e eu acho que vai fechar o caso para muitas pessoas, é que rastrearam os e-mails que Chris estava recebendo e viram que estava vindo do computador do próprio Chris há 6 meses antes do assassinato. Então, assim, as coisas ficaram cada vez mais complicadas e difíceis de acreditar em Chris, já que as provas apontavam para o próprio pai e marido das vítimas no nosso caso de hoje. O julgamento aconteceu em abril de 2011 e na época foi um verdadeiro circo, porque a mídia local estava em todo lugar em cima desse caso. A comunidade também queria saber se Chris iria ser condenado pelo que ele fez. O time de defesa de Chris disse para o documentário que era um caso muito difícil, já que muitas provas o colocavam como o verdadeiro assassino da própria família. Joyce Meyer, a pastora, prestou depoimento que foi apresentado no tribunal. Ela não sabia do caso, mas deu a entender que Coleman poderia ter sido demitido sim, se ela soubesse de sua infidelidade ou de divórcio. No entanto, ela também disse que no ministério dela pregavam pessoas divorciadas. A principal testemunha foi Tara, a amante de Chris e amiga de colégio de Sherry. Tara testemunhou sobre a troca de anéis de compromisso, seus planos de casamento futuro e testemunhou sobre suas fotos provocativas que ela enviou para Chris e fotos semelhantes que ele havia enviado para ela. A patologista testemunhou que não conseguiu identificar a hora da morte, mas com base na temperatura do fígado da Sherry, acreditava que era entre as 3 e 5 horas da manhã. Um patologista mundialmente famoso testemunhou que sua análise colocou a hora da morte por volta das 3 horas da manhã. A teoria da promotoria era bem clara. Christopher Coleman estava tendo um caso com a jovem Tara Lynch. Ele se arrependeu de seu casamento rápido com Sherry e queria construir uma nova vida com Tara. Ele começou a enviar mensagens ameaçadoras para si mesmo logo após o início do caso com Tara. Ele disse para ela que ele estava entregando os papéis de divórcio a Sherry
no mesmo dia que Sherry e os meninos foram assassinados. Ele comprou a tinta spray com antecedência e planejou os assassinatos por meses. Nas primeiras horas da manhã do dia 5 de maio de 2009, ele estrangulou sua esposa e seus filhos enquanto eles dormiam. Ele então pintou com tinta spray as mensagens na parede, montou a janela para fazer com que parecesse um intruso e foi malhar. Ele começa a ligar para Sherry alguns minutos depois de sair de casa para, entre aspas, acordá-la, o que as autoridades acreditam ser uma verdade, ele tentando definir seu álibi. Ele provavelmente levou mais tempo para dirigir para casa para garantir que a polícia encontrasse os corpos antes que ele chegasse. Quando alguém notou as marcas nos dedos dele, ele começou a socar a parede e a maca para explicar os ferimentos. Chris foi considerado culpado de todas as 3 acusações de assassinato em primeiro grau, 2 anos após os crimes em maio de 2011. Chris foi candidato à pena de morte, mas ele foi condenado a 3 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz citou a abolição da pena de morte em Illinois em 2011 como fator-chave para sua decisão. Os pais de Chris nunca se convenceram da culpa do filho. Na verdade, eles o defenderam o tempo todo. Quando eles foram confrontados sobre seu filho teve um caso, o pai dele disse: Sherry dizia a Chris o tempo todo que ele era mal-humorado e que ele não era afetuoso o suficiente. Ela nunca o elogiou, e é por isso que ele se sentiu tão atraído por Tara. Ele também disse aos meios de comunicação que Chris teve um caso porque Sherry não cumpriu seus deveres como esposa. Sim, o pai dele disse isso. Depois de 15 horas de deliberação, ao longo dos 2 dias, o júri retornou com o veredito de culpado. No dia do aniversário dos 2 anos do assassinato de Sherry e dos meninos. Um jurado disse para o Fox 2, após a condenação do júri, eles acreditavam que Chris Coleman era culpado, mas 4 deles ainda que precisavam de mais provas para dar um veredito. Eles encontraram, quase por acidente. Um dos jurados disse: Eu pensei que seríamos um júri dividido, mas quanto mais continuávamos, mais me fazia ver o que tínhamos que continuar depois disso. E encontramos as informações que precisávamos e finalmente encontramos isso. O que eles encontraram foram fotos de Chris Coleman e Tara Lynch no verso da placa da espuma, com datas de outubro de 2008 impressas nela, o que provou para os jurados que o caso deles havia começado muito antes do que ele havia informado ao júri. E lembrem-se, Coleman diz que ele havia começado a namorar Tara em novembro de 2008 e eles acharam em outubro, então eles estavam namorando muito mais tempo do que ele havia dito para os jurados. Então os jurados acreditavam se ele estava mentindo sobre até o começo do relacionamento dos dois, ele podia estar mentindo sobre tudo que ele disse no julgamento. Uma das juradas disse que quando eles encontraram essa evidência, todos disseram, ok, terminamos, vamos colocá-lo como culpado. A jurada disse que estava disposta a condenar Coleman à morte e acredita que o júri teria dado a ele a pena de morte se tivesse tido chance. Dias após a condenação, Chris renunciou ao seu direito de ser sentenciado pelo júri e colocou seus destinos na mão do juiz, que presidiu o processo judicial. O juiz condenou Chris Coleman à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A jurada diz que foi uma surpresa, que ela ficou muito surpresa dele ter feito isso, mas ele sabia que provavelmente ele seria sentenciado à morte se o júri tivesse que escolher a sentença dele. Questionada se ela ficou desapontada pelo fato do juiz não ter dado a sentença de morte, a jurada diz que não. Ela diz que mesmo que ela esteja bem com a pena de morte, ele ainda teria que ficar preso para o resto da vida e pensar todos os dias do que ele fez. Tal fase foi simbólica da mesma forma. Chris foi levado para um centro correcional em Illinois, localizado entre Bloomington e Chicago, e em julho de 2011, um juiz negou o pedido de Coleman para um novo julgamento. Chris foi transferido para um novo centro correcional naquele mesmo agosto por razões de segurança. A produção do 24 Hours conversou com Chris Coleman por telefone e ele ainda nega, até hoje, que ele tenha sido o assassino de sua esposa e filhos. Ele disse que ele os amava mais que tudo nesse mundo e que mesmo que ele teve um caso com uma da amiga de infância de Sherry, ele amava sua esposa e foi uma decisão egoísta de sua parte. Ele disse ainda que Tara mentiu sobre muitas coisas no julgamento,
que ele não tinha intenção nenhuma de casar com ela, de se divorciar, e que era somente um caso inteiramente sexual entre eles e nada mais. Chris ainda disse para a entrevista que ele não tem ideia de quem possa ser o responsável por matar seus filhos e sua mulher. Em uma entrevista em abril de 2018 para o Crime Watch Daily, Chris manteve sua inocência e disse que ele foi incriminado. Ele chegou a dizer para a entrevista: "Na verdade, o que não saiu no tribunal foi que eu tinha 2 notebooks, e eu viajava com um e deixava o outro em casa ou no escritório. Eles nunca estavam em cima de mim o tempo todo e estava ligado às ameaças que eu deixei em casa ou no trabalho." No mesmo programa, o pai de Chris insiste na inocência de seu filho, acrescentando que o caso não foi o motivo do assassinato. Ele diz que Terry estava apenas atendendo a uma necessidade na época que Sherry não estava cuidando de seu próprio marido. E ele ainda disse: "Bem, quero dizer, todo homem tem seus desejos e todo homem tem que ser respeitado. Está embutido em todo homem. Se sua esposa não o respeita, então você vai encontrar respeito em outro lugar." E foi muito difícil dizer isso agora, porque o machismo nessa frase é incrivelmente gigantesco. E é muito difícil para mim dizer isso, quando eu tenho tatuado literalmente Girl Power no meu braço. Mas enfim, continuando. Quando perguntado se ele achava que Sherry estava sendo uma esposa ruim, o pai dele respondeu que apenas naquele período curto ela estava se afastando de seu trabalho de ser esposa. Também em abril daquele ano, os advogados entraram com um novo pedido de julgamento em nome do Chris, com base nas alegações de evidências impróprias, especialmente por aquelas fotos extras que os jurados descobriram que levaram a ele a uma condenação. O juiz concedeu uma audiência probatória em março de 2019 para levar o julgamento adiante, mas em julho de 2020, o mesmo juiz negou um novo julgamento. Na petição que Chris fez para o novo caso, ele diz que violaram seus direitos constitucionais, que ele teve a defesa ineficaz e ter uma real chance de ser considerado o verdadeiro inocente nesse caso. O juiz que concedeu a audiência disse que as fotos dele e Tara não eram uma violação dos seus direitos e que eram de extrema necessidade nesse caso, então não poderia ser considerado um caso prejudicial ou violações de direitos constitucionais de Chris Coleman. Ele se representou e disse que os metadados que estavam nas fotos foram os reais motivadores que levaram ele a ser considerado culpado, e foram as verdadeiras coisas que prejudicaram seu julgamento justo. Ele reconheceu o envolvimento dele extraconjugal com Tara. Ele, no entanto, argumentou não ser o responsável pelos homicídios de sua esposa e filhos. Chris foi considerado culpado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem nenhuma oportunidade de liberdade condicional. O juiz tomou a decisão em 2014 e sua condenação ainda é mantida. Até o momento que eu fiz a pesquisa para esse episódio, não houve mais atualizações no caso de Chris e nenhum outro pedido de revisão foi feito. Chris continua preso e cumprindo a sua sentença. E eu geralmente gosto de procurar instituições de caridade ou doações para famílias da vítima, porque eu acredito que seja uma boa oportunidade de homenagear as vítimas e trazer alguma coisa de boa em relação aos casos tão trágicos. Mas eu não achei nenhuma no nome delas. Então eu queria deixar aqui para vocês a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar e distribui gratuitamente benefícios para pessoas junto com órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso e também existe um programa de redução de danos e risco para o uso de drogas. E eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem um tipo de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada. Acho que trazer essas histórias para o público que gosta de ouvir True Crime, eu acho essencial fazer boas ações para quem realmente precisa. Eu, como sempre, vou deixar na descrição o link para as doações caso alguém esteja interessado em doar ou saber mais sobre a luta delas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O caso que eu trouxe para vocês já é um pouco mais conhecido e é uma história que estamos acostumados a ver por aí. Mas eu achei importante colocar aqui, mais ou menos, a história contrária da família Powell, que teve um final tão inesperado e tão triste. Mas é importante trazer histórias assim para saber mais sobre relacionamentos abusivos e tudo o que isso possa levar. Claro que estamos falando de casos extremos, mas sei lá, nunca se sabe.
Obrigada, então, mais uma vez a todos que escutaram o podcast. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo isso. Nós temos as nossas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, é @cravosecrimes com E. E se você gostou do podcast, não se esqueça de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E também temos o link de solicitação de casos. Por enquanto eu estou fazendo casos que me deem vontade. E eu tenho uma lista, na verdade, de casos que eu quero fazer no podcast. Então, por enquanto, eu tenho bastante coisa para fazer. Mas caso vocês queiram algum caso diferente ou queiram que eu faça algum tipo de atualização, pode mandar para mim que eu bato no peito e faço para vocês, sem problema nenhum. Então, por enquanto, eu estou fazendo só casos que eu quero fazer. Mas, caso vocês queiram, o link de solicitação está sempre aberto para quem desejar algum caso diferente. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez a todos que escutaram. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.